Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Pois qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato, também isso é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Curvamos, irmãos, mais uma vez nossas cabeças, voltemos em oração. Ó Deus maravilhoso, a Tua palavra foi lida aqui nesta noite, Senhor, e eu peço ao Senhor que use de compaixão conosco, e de mim aqui o Teu servo, ilumina minha mente, ajude-me, ó Deus, a proclamar com verdade a Tua palavra. O Teu Santo Espírito está aqui, Senhor, nos ajudando a cultuar o Senhor. Por isso, ó Pai, pedimos, Senhor, que através do Teu Santo Espírito nos ajude. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. A vida melhor envolve, irmãos, algumas coisas amargas, e algumas coisas amargas tornam a vida melhor. O capítulo 7 retoma o tema que o pregador vem falando sobre a vida debaixo do sol. E especialmente o versículo 29 aqui do capítulo 7. Ele diz e ele mostra o porquê a vida aqui debaixo do sol é vaidade. Ele diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. E trouxemos, amados irmãos, sobre os nossos ombros as consequências da queda de Adão. E ao invés de alguém culpar Deus pelas mazelas, os infortúnios, os percalços que nos assolam, devemos culpar a nós mesmos, por causa dos nossos pecados, porque diz o pregador que Deus fez o homem reto. É o homem que se meteu em muitas astúcias. Ele diz também que é preciso ser sábio para assimilar as implicações da providência de Deus nesta vida de vaidades debaixo do sol. Porque as coisas aqui nem sempre aparentam ser o que elas são. Ele diz no capítulo 6 que a prosperidade, à vista de muitos, pode ser uma coisa boa, mas ela pode não ser. O que adianta ser próspero e não colocar Deus no circuito da sua vida? O que adianta ser próspero, viver 1000 anos, ter 100 filhos, como ele falou, e não dar o devido louvor a Deus? Ele diz que Deus dá a riqueza, ele diz que a riqueza é dom de Deus. Como também é dom de Deus, ele dá a riqueza e dá meios para que este rico usufrua da sua riqueza. Ele diz no capítulo 6 que a uns Deus deu riqueza e não deu o poder de desfrute dessa riqueza.
Então você está percebendo que todos estão debaixo da providência de Deus. E por providência de Deus nós estamos dizendo que Deus rege, Deus governa, Deus dirige, Deus governa todos os eventos que acontecem, até mesmo aquelas coisas que nós chamamos de ruins. Para nós é muito ruim, para nós não é legal a morte. A morte, a dor, a adversidade, o problema, a angústia, a perseguição, isso não é coisa boa para nós. Mas nós estamos falando do ponto de vista humano. Nós estamos falando e vendo as coisas com a visão debaixo do sol. O crente não, o crente olha acima do sol. Ele vê essas coisas e vê que Deus tem um propósito com isso. E é bem verdade que ele falou no capítulo 3, você lembra, nós passamos por lá, que Deus tem uma agenda do tempo. E tem uma agenda do tempo e dos eventos que acontecerão dentro desse tempo. E ninguém pode mudar isso. Ninguém tem acesso à agenda de Deus. E ninguém pode adiantar o relógio nem de Deus e nem atrasar o relógio de Deus. As coisas acontecem no devido tempo, queira o homem ou não. É assim que funciona a vida debaixo do sol. E hoje aqui nós vamos falar sobre a adversidade. Se no capítulo 6 ele diz que a prosperidade pode não ser boa, ele diz que a adversidade pode ser boa. Entende, irmãos, como que a providência de Deus abarca todas estas coisas? Por isso, nos versículos 1 a 10, aí nós temos: as adversidades podem nos ensinar lições valiosas. E ele diz no versículo 1 a 4, como que eu aprendo lições valiosas das adversidades? Ele diz: atente para as coisas melhores da vida. E parece que ele evoca aqui lá em Gênesis, não é? Como Adão fez no início, continuamos o trabalho de Adão, colocando nome nas pessoas. Cada bebê que nasce, colocamos o nome. E hoje, debaixo do sol, todas as coisas têm um nome. Estamos continuando o trabalho de Adão lá no Éden. Estamos colocando nome nas coisas. E ele fala aqui no versículo 1, melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o do nascimento. Olha, há um tempo para nascer, ele disse no capítulo 3, e há um tempo de morrer. A nossa questão não é o nascer e nem o morrer. O nosso ponto é o interregno entre essas duas coisas, entre esses dois eventos, entre o início e o fim. É nesse meio que nós nos perdemos. É nesse meio que nós dizemos: não, eu não aceito isso. Não, eu não aceito, eu vou orar, eu vou determinar. Não, você não vai, nada vai mudar. Você não vai. Você pode orar para Deus te dar força para passar pelos problemas. Você pode orar para isso, mas para Deus tirar o problema, você não vai conseguir, porque há um tempo determinado. E as adversidades nos ensinam isso, irmãos, essas lições maravilhosas que temos aqui. Então ele fala que a reputação é melhor do que o perfume. Numa sociedade naquela época, onde o calor era intenso e o acesso à água era muito difícil, quem tinha um unguento precioso, quem tinha uma pasta aromática para passar no corpo, quem tinha aí, vamos dizer, um desodorante muito bom, ele perfumava o lugar onde ele passava. Isso era muito valioso naquela época, mas ele diz: a reputação é melhor do que essa pasta preciosa. Por quê? Porque a reputação vai além morte. O perfume, ele tem poder de duração muito pouco. Você passa por aí, exala o seu perfume e o vento leva e pronto. Mas e a reputação? Como eu estou vivendo no mundo? Como
eu estou lidando na sociedade, com quem eu estou conversando, o que eu estou falando, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo. E isso vai criando em mim uma reputação, vai colocando na minha vida quem sou eu, vai revelando quem sou eu. E não é sem sentido que um grande sábio disse certa vez: você conhece o coração de alguém quando ele abre a boca. Você sabe quem é a pessoa quando ele abre a boca. E Jesus falou por aí, não é verdade? Jesus falou que a boca fala o que está cheio o coração. Então, meu querido, cuide da sua reputação, porque a reputação é melhor do que um unguento precioso, e o dia da morte é melhor. Por que o dia da morte é melhor? Ele está falando da vida de vaidade, de dor, de sofrimento, de injustiça, de suborno. Ele está falando de roubo, do furto. Ele está falando de cortes injustas. Ele está falando do sofrimento, do choro. Nós vimos isso no capítulo 6. Então, quando alguém morre, ele está falando de alguém que vive acima do sol. Quando alguém morre, ele dá adeus ao sofrimento. Ele está livre do ataque do diabo. Ele está livre da tentação da carne, do mundo e do diabo. Ele está livre das dores. Ele dá um adeus ao mundo de vaidade. O dia da morte é melhor. É melhor. Porque ele fala no capítulo 2, no versículo 2, melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. E ele sai pendurando coisas melhores no varal da sabedoria, e aqui ele pendura mais uma peça no varal da sua sabedoria. Olha, vá à casa do luto. É melhor você ir no funeral do que ir numa discoteca, numa danceteria, porque lá ninguém pensa na vida. Agora, no funeral, quando você olha um amigo seu, um irmão, com o corpo ali naquela urna, com a mão cruzada em cima do peito, pálido, você olha e diz: amanhã sou eu, amanhã sou eu, e eu tenho que cuidar da minha vida, amanhã sou eu. Agora, lá na casa da alegria, lá na danceteria, na orgia do mundo, nos bares, ninguém pensa nisso, ninguém pensa. E ele vai pegando essas peças da sabedoria no varal e vai nos mostrando: pendura isso aqui, isso é bem melhor para você. E no versículo 3, o pregador ainda nos mantém dentro do velório. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Ninguém fica feliz diante de um funeral. Ele fica triste, porque pessoas choram, pessoas ficam amarguradas e choram muito, principalmente se alguém que está ali é um parente seu muito próximo. Ele chora, e às vezes eles dirigem até palavras inadequadas para Deus, no momento de angústia, de dor, de tristeza, por ver talvez a mãe vendo seu filho ali no caixão, ou o seu pai, ou a sua mãe ali, ou a sua esposa, seu esposo. Uma morte talvez repentina, e ele diz: olha, continue comigo no funeral, continue, porque a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Irmãos, aqui é para nós pensarmos, não é verdade? Quantos crentes estão levando a vida na bancarrota espiritual, não é verdade? Quantos ainda não estão pensando na sua vida, principalmente a vida com Deus, né? Vão à igreja porque virou um hábito ir à igreja,
Não. Pense, sirva o Senhor com alegria, porque amanhã, todos nós aqui, irmãos, todos nós, a não ser que Jesus venha pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, todos nós estaremos no caixão. Então é bom que a gente pense agora. Vamos pensar na nossa fama, o que nós estamos construindo, na nossa reputação. Vamos pensar nisso. E ele diz no versículo 4, por que é melhor? O coração do sábio está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Você quer conhecer uma pessoa, se ela é sábia ou insensata? Vê aonde ela frequenta. As grandes baladas dos jovens, roupas indecentes, palavras de baixo calão, palavras que ferem a moral, músicas que badalam, que enfrentam a polícia, músicas imorais. A canção dos insensatos está aí na rua. Os jovens estão se perdendo nesse emaranhado de orgias que o mundo oferece. Você sabe, dá para saber quem é sábio e tolo? Olha a sociedade, veja a sociedade. Mas sabe quem é tolo aos olhos dele? Nós somos tolos. Mas a Escritura diz que o lugar onde essas pessoas frequentam demonstram se elas são sábias ou tolas ou insensatas. O coração do sábio está na casa do luto, ele pensa na morte. O sábio pensa que vai morrer, ele se prepara para morrer, ele pensa na morte. Não é quando ele passa mal, está com problema de saúde, que ele pensa na morte. O sábio sempre está pensando na morte. E se eu morrer agora, como eu estou? Agora, o insensato, vamos comer e beber, que amanhã nós morreremos. Não, você é tolo se você pensa assim, diz aqui o Kohelet. Então, irmãos, atente para as lições preciosas que ele está nos ensinando. A casa do luto, ele sempre toca neste assunto. Olha, vá à casa do luto, verifique você, faça uma autoanálise, faça uma introspecção, como está a sua vida, porque é certo que você vai também para um caixão, e é certo que pessoas vão chorar também sobre você. Nos versículos 5 e 6, ele diz, aceite a correção do sábio. Não importa, irmãos, quem, mas se é necessária a correção, ela deve ser aplicada. Você se lembra de Davi? O rei de Israel pecou gravemente, e para ele estava tudo bem, sou rei. Até então, a sua consciência não tinha tocado do que ele tinha feito, mas foi um sábio lá falar com ele, o profeta Natã. Essa história está em 2 Reis, capítulo 12. O profeta Natã chega lá e enfrenta o rei. Ele não olhou com quem ele estava falando. Ele aplicou uma correção no grande rei de Israel, Davi. E você se lembra também de Saul? O profeta Samuel corrigiu Saul, mas ele procurou justificar os seus erros. Davi, quando caiu em si do seu pecado, ele rasgou as suas vestes e colocou o rosto no chão e arrependeu, pediu perdão a Deus. Agora Saul, pelo contrário, ele procurou justificar o seu pecado. Quem é sábio e quem é tolo? Atente. Você já viu aquelas pessoas que não aceitam correção? Aquelas pessoas que são duras de coração? Sabe, à luz da Escritura Sagrada, quem são essas pessoas? Pessoas tolas, muito tolas. Nós, irmãos, gostamos da lisonja e da bajulação. Oh, pastor, como que você o pregou? Às vezes o pastor vai para a porta cumprimentar os irmãos
e chega um irmão e diz: pastor, que mensagem! E o pastor: eu sou bom, gostamos da lisonja, da bajulação, mas se alguém disser: pastor, o senhor não pregou coisa nenhuma, pronto, não gosto desse irmão, esse irmão está me perseguindo. Talvez não, talvez ele está te apontando alguma coisa para você consertar. Quem sabe ele está sendo usado por Deus para levantar uma crítica a você. A canção do tolo, não é? No versículo 5, melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. E o que dizer, irmão, sobre o cenário religioso? Os púlpitos do conglomerado evangelho estão cheios de pregadores do entretenimento, igrejas que contratam pastores para entreter as pessoas. Olha que legal, esse homem tem uma maneira muito divertida de pregar. Eu nunca vi os profetas pregarem de forma divertida. Eu nunca vi os patriarcas, na sua vida com Deus, ter alguma nuance de divertimento. Eu nunca vi os apóstolos divertindo alguém. Eu nunca vi Jesus divertindo alguém. Jesus colocava o dedo em riste: hipócrita, bem profetizou a vosso respeito Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Hipócritas, vocês estão condenados 2 vezes ao inferno. Raça de víbora, de João Batista. Eu nunca vi um profeta falar de forma divertida para entreter as pessoas, porque o inferno é coisa séria, a eternidade é coisa séria, o pecado é coisa séria, e a salvação custou a morte do nosso Redentor. Então é coisa muito séria. Estamos aqui para brincar, para entreter. Eu não estou dizendo que o divertimento seja pecado. Às vezes precisamos de rir um pouco, mas na igreja, no culto, não é hora disso. É melhor ouvir a repreensão do sábio. O púlpito é usado para corrigir, para apontar, para encorajar, para edificar, e não para entreter as pessoas. Então temos o versículo 6. O verso 6 diz que a risada no lugar da repreensão é tão destrutiva como galhos de espinhos incendiados debaixo de uma panela. O barulho do crepitar dos espinheiros debaixo de uma panela pode até não ser agressivo aos ouvidos. Você escuta aqueles estalos dos espinhos, aqueles galhos finos debaixo da panela. Ele diz: pois qual o crepitar dos espinheiros debaixo de uma panela, tal é a risada do insensato. Também isto é vaidade. Não dura muito, não vai durar muito isso. Os espinheiros não têm uma substância robusta para aguentar o fogo. De repente serão destruídos. Ele está olhando esta cena e dizendo: a risada do insensato, o divertimento do mundo vai durar pouco, porque vai vir a morte ceifar a vida deles. Quantos jovens, irmãos, estão morrendo agora? Quantos jovens estão morrendo de overdose agora? Quantas pessoas estão na sarjeta, babando? Quantos jovens estão sujos agora? Mas deram risada antes, se alegraram. Quantas meninas grávidas agora? Quantas estão neste mundo de orgia? Rindo, se divertindo, mas insensatos. É como crepitar dos espinheiros debaixo de uma panela. Vai durar pouco isso aí. Não tem calor suficiente para efervescer a vida. Não tem calor suficiente. Por isso, irmãos, nós precisamos olhar estas coisas e meditar. Olha, eu preciso olhar essas peças que o correio está pendurando no varal e olhar para mim mesmo.
Eu preciso fazer isso. Preciso. Versículo 7, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Entenda que as provações fazem parte da vida, fazem parte, versículo 7 a 10. Amados irmãos, vivemos num mundo de opressão. Podemos dizer que o sistema do mal exerce uma opressão ou pressão sobre nós. E isso diz o Correto no versículo 7, pode tornar o sábio um tolo. Quantas pessoas, irmãos, foram enredadas pelo sistema corrupto político brasileiro? Quantos crentes foram enredados? Quantos crentes foram mergulhados nesse sistema corrupto? Quantos? Mas eram tidos como sábios, mas viraram tolos. Tem pastores, sim senhor, sim senhora, tolos, tem, que ficaram doidos com a opressão, com o suborno, corrompeu o coração. Queridos irmãos, a vida aqui debaixo do sol é vaidade. É preciso ser sábio para lidar com essas coisas. É preciso ter a graça de Deus para lidar com estas coisas. Por isso o versículo 8 diz que quando estivermos em grandes adversidades, devemos pôr o nosso olhar para o fim das coisas. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. Quando Moisés marcou uma audiência com o Faraó, Faraó, deixa o meu povo ir. O que Faraó fez? Ele dobrou a tarefa, ele colocou mais serviço em cima dos israelitas. Parece que no início não foi nada bom, mas qual foi o desfecho dessa história? Deus, no final, libertou o seu povo. Você olha uma congregação de pessoas simples, começam na casa de alguém, pessoas simples, pessoas que talvez não tenham um cabedal teológico elevado, pessoas que mal leem a Bíblia, mal sabem fazer os encontros vocálicos que a língua portuguesa tem, pessoas que nunca foram à escola, e nós olhamos e dizemos, como que vai nascer uma igreja daí? E eu te digo, muitas igrejas, com centenas de membros hoje, nasceram no lar de pessoas muito simples. Às vezes olhamos o início e dizemos, não, isso não vai dar em nada. Vai porque o dono da obra é Deus, é Deus. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Quando Nabucodonosor destrói o templo de Salomão, aquele templo suntuoso, e levou cativo o povo, e quando aqueles velhinhos retornaram da Babilônia e viram o templo que estavam sendo construído, irmãos, eles olharam, não acredito nisso, olha que comparação, esse templo é muito tacanho, é muito ínfimo do glorioso templo que Salomão construiu, e eles choraram de nostalgia, lembrando do passado, como ele foi glorioso, como foi gloriosa a igreja, e agora como a igreja está, e choraram, povo de Israel, e choraram. Deus levanta o profeta Ageu e diz, olha, assim diz o Senhor, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus faz isso, Deus é poderoso, Deus é maravilhoso, e a providência de Deus está controlando todas as coisas, mas quando nós olhamos o início de alguma coisa, nós somos tentados a dizer, não vai dar em nada. Mas, irmãos, aqui melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente do que o arrogante. E o versículo 9, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. E aqui temos uma advertência para não irarmos quando estivermos em situações adversas, porque elas revelam quem somos. As situações adversas
revelam o nosso coração. As situações adversas revelam o nível da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Deus usa essas situações adversas para revelar até mesmo o estado espiritual da igreja. Deus faz isso. E Ele está fazendo isso. Ele faz isso e está fazendo isso. Por isso, irmãos, que devemos atentar, não te apresse em irar, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Quer conhecer alguém? Converse com ele em situações difíceis. Estava conversando com uma senhora, uma vovó já, vovó não somente na idade, mas também na fé. Que mulher que passou por grande dificuldade, dureza, sua vida foi muito dura, muito difícil. Mas todas as vezes que a gente conversava com ela, diz: louvado seja o Senhor por isso. Deus me sustentou desde a minha meninice até agora, e Ele vai me sustentar até quando eu descer a campa fria. Ele é o meu Deus. É isso. As adversidades revelam quem você é, em quem você confia. Por isso, não se apresse em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Pessoas falam palavrões, xingam. Por quê? Estão só revelando o que está no seu coração. E ele mostra isso no versículo 10. Jamais diga: por que foram os dias passados melhores do que este? Pois não é sábio perguntar assim. Demonstramos, irmãos, falta de sabedoria quando falamos isso. Por que nós não podemos dizer que, olha, os dias passados foram melhores do que esses dias? Porque primeiro ele diz: não é sábio. Você que se fala isso ou pensa isso, você não é sábio, porque você não sabe o que você está falando. Porque capítulo 3 diz: há um tempo para todas as coisas, não se esqueçam disso. Há um tempo, e Deus trabalhou naquele tempo na sua vida. Deus te sustentou lá atrás na sua vida. E como você pode dizer agora que a sua vida está ruim? Não é sábio perguntar assim. Você deve ter ouvido pessoas mais antigas na igreja dizendo: olha, a igreja do passado era muito melhor. Não era. A igreja de Jesus é a igreja de Jesus. Sempre teve problema na igreja, sempre teve pecado na igreja, sempre teve frieza espiritual na igreja, sempre teve. Não era melhor, e melhor para aquela época. Como nós estamos vivendo, o melhor é nesta época, e nós não sabemos o que será depois de nós. Não, irmãos, vamos viver a ação de Deus agora, no presente. Vamos demonstrar sabedoria, dizer aqui no versículo 10. Mas ele diz também que você, para tirar proveito das adversidades, você precisa atentar que a sabedoria é superior nos tempos de adversidade. No versículo 11 e 12: boa é a sabedoria, havendo herança, e de proveito para os que veem o sol. A sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Tudo o que Corrélio falou, irmãos, até aqui, faz parte do mundo de aflição e de vaidade no qual estamos todos inseridos. Então, como tirar proveito das adversidades quando elas vierem? E é certo que elas virão. Se você ainda não passou por grande prova na vida, saiba que você vai passar. Saiba que você vai passar provas difíceis, porque a vida cristã é assim, prova muito difícil. Então, você precisa de um seguro para proteger-se de perdas. Você precisa de um instrumento que consiga extrair o ouro debaixo de terras profundas. Você precisa da sabedoria. Deus disse em Números 26, versículos 52 a 54, que a terra na qual eles tinham acabado de possuir seria dividida em famílias, e era preciso fazer o censo para saber a quantidade de pessoas
porque se a família fosse maior, daria uma porção maior de terra, disse Deus lá em Números 26. E Deus determinou em Números 27 que todos deveriam casar na mesma família e na mesma tribo, para que ninguém se empobrecesse, ninguém ficasse mais rico do que o outro, ou caísse na miséria. O ponto do pregador é que a sabedoria é boa como a herança. Ela protege o seu possuidor como o dinheiro protege também aquele que possui. Você vê uma pessoa endinheirada, o dinheiro protege nesse mundo de vaidade. Deveria proteger? Não, mas ele está falando do mundo de vaidade, protege. O rico jamais será preso aqui no nosso país, porque o dinheiro protege ele. E o Correio fala no suborno, dos presentinhos, dos envelopezinhos, dos PIX, das contas abertas no exterior. Tudo isso o Correio insere nos seus escritos de sabedoria. O dinheiro protege o seu possuidor, mas ele diz que a sabedoria é superior a isso, à herança e ao dinheiro, porque a sabedoria te leva acima do sol, ela te dá vida. O dinheiro não pode te dar vida, a herança também não pode te dar vida. Por isso, é melhor ter sabedoria. Se você fizer uma pesquisa, o que você quer, sabedoria ou dinheiro? O que as pessoas escolheriam? Escolheria o dinheiro e não a sabedoria. Mas e você? Se Deus dissesse a você, você quer sabedoria ou muito dinheiro? O que você escolheria agora, nesse momento? Houve um homem que Deus fez isso com ele, você lembra? E provavelmente foi ele que escreveu Eclesiastes. Deus disse para ele: olha, você pode me pedir o que você quiser, que eu te darei, inclusive riquezas. O que ele escolheu? Ó Senhor, teu servo é como criança no reino de Israel. Dá-me sabedoria para governar este povo, Senhor. E o que Deus fez? Deu sabedoria e deu riquezas. Quem está falando aqui é quem sabe do que ele está falando. A sabedoria é melhor, mas ele não está desvalorizando o dinheiro aqui. Ele fala que o dinheiro é bom aqui nesta vida, mas a sabedoria é muito melhor. E o versículo 13 e 14, amados irmãos: aceite o modo como Deus governa o mundo. Você não manda em Deus. O verso 13 diz que Deus governa o mundo usando uma situação que chamamos de adversidade. E ninguém pode mudar isso, porque ninguém pode endireitar o que ele torceu. Como Deus governa o mundo? Fazendo com que coisas que reputamos como ruins e até trágicas convertam-se em coisas melhores para nós. Ele exemplificou isso assim, usando a própria morte, dizendo que a morte é melhor, e na casa do luto é melhor. Mas isso é o que Deus torceu. Você não vai mudar os desígnios de Deus, você não vai conseguir mudar a agenda de Deus. Deus determinou um tempo para morrer, e Ele diz que é melhor estar na casa do luto, mas isso parece torto para nós, parece sem sentido para nós. Ele diz: você pode até achar isso, mas você não vai endireitar o que Deus torceu. Você não consegue fazer isso. O homem quer estar no salão de festas e não no funeral. O homem quer ouvir músicas que massageiam seus ouvidos, que lança na orgia. Ele não quer sofrer repreensão. Não, ele não quer isso. Ele quer viver uma vida na sua bancarrota material, moral e espiritual. Isso parece muito torto para o homem debaixo do sol. Mas, ô homem debaixo do sol, você não consegue endireitar o que Deus torceu. É assim que Deus governa o mundo. Deus usa a aflição para nos ensinar lições preciosas. Deus usa a morte, Deus usa a doença, Deus usa até mesmo a nossa falta de controle financeiro para nos ensinar lições preciosas sobre isso.
Isso é o modo de Deus governar a nossa vida e o mundo. Aí agora, irmãos, no versículo 14, ele fala sobre as duas coisas, os dois eventos que acontecem no mundo. Ele dá um conselho aqui no final: no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. E ele fecha essa sessão fazendo você entender que tanto a prosperidade como a adversidade vem de Deus. O teísmo aberto diz que não. O teísmo aberto diz que está tudo aberto. Deus não sabe do futuro. Deus pode prever o futuro. E como tem, queridos irmãos, pastores que aderiram ao teísmo aberto. Parte do teísmo aberto, não são todos, eles acreditam que chuvas torrenciais que matam, que inundam, isso vem de Satanás e não de Deus. Não, vem de Deus, porque Deus usa essas coisas para controlar as coisas também. Deus usa esses eventos que nós achamos ruins, que trazem choro, que trazem mágoa, que trazem tristeza, para nos ensinar lições preciosas. Lembre-se que Jesus falou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Todo o poder. Então, o teísmo aberto diz que está tudo aberto. Qualquer coisa pode acontecer sem que Deus saiba. Não. Aqui o Correio te diz que no dia da prosperidade você deve aproveitar. Porque saiba que você está aproveitando os dias da prosperidade, mas não se esqueça que a adversidade vai bater a sua porta. E você não pode ser reclamão, dizer que Deus não importa com você, que Deus não te ama mais. Não, a adversidade vai chegar, é claro que ela vai chegar, é evidente que ela vai chegar. Mas não pense na adversidade, na prosperidade, ele diz. Viva na prosperidade que Deus está te dando, mas saiba que as dificuldades vão chegar, elas vão bater a sua porta, e saiba que Deus usa tanto essa como aquela para te ensinar lições preciosas, para você depender dele. Ele diz, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele, porque se é prosperidade, 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 se todo mundo vivesse na prosperidade, nunca passasse por adversidade, o homem nunca saberia o que viria depois. Agora ele está revelando aqui, na prosperidade, viva. Se Deus te deu condição, coma do bom e do melhor, mas saiba que pode chegar um tempo que você vai ser obrigado a comer capa de costela. O bicho vai estar longe, a adversidade chegou, o problema chegou. Mas não murmure de Deus, dependa de Deus. Saiba que essa adversidade também vai passar e vai vir de novo um momento de prosperidade. E você vai aprendendo a viver a vida com Deus debaixo do sol. Que coisa gloriosa, irmãos, maravilhosa. Por isso que ele diz aqui, dependa de Deus, da sabedoria de Deus, viva com Deus. Porque sem Deus, você vai viver uma vida debaixo do sol, na bancarrota espiritual, murmurando, se divertindo na hora errada, na hora que é de chorar, você está sorrindo. Não, o povo de Deus tem a revelação de Deus, tem a orientação de Deus. Nós sabemos que a nossa vida aqui é de tribulação. Pensa na glória de Deus na eternidade e viva com Deus.